Você já se imaginou entre o amor e o perigo ao mesmo tempo? Vem comigo que eu te conto essa história e o final vai te surpreender. Imagina só, você ter que se mudar para uma cidadezinha minúscula que você já não ia há muito tempo. Bom, eu tive que me mudar para uma cidadezinha bem pequenininha que eu já não ia há muito tempo. E além disso, eu tive que começar numa escola nova. E aliás, era o meio do semestre. Então, eu era, por incrível que pareça, a notícia da escola, até porque quase ninguém se mudava para aquela cidade. Então, quando chegava alguém novo, era motivo de conversa para todo mundo. Já no primeiro dia, eu conheci algumas pessoas, né? Só que teve um carinha que chamou mais a minha atenção. Porém, assim, quando você olha para a pessoa, você percebe se essa pessoa vai ou não com a sua cara. E ele provavelmente não tinha ido com a minha cara, pelo jeito que ele tinha olhado para mim. Eu até deixei passar. Ele não quis falar muito comigo, que a gente ainda sentou, em uma das aulas a gente sentou junto. Mas ele não quis falar muito comigo, então eu deixei pra lá. E ele sumiu. Passou uns dias assim, ele pegou e sumiu, nunca mais apareceu. Só que do nada ele pegou e apareceu de novo. Só que assim, foi estranho, porque ele queria saber demais sobre mim, sobre a minha vida. Só que, tipo assim, ele tinha acabado de voltar. E nem tinha falado comigo nos dias anteriores, quando ele estava na escola. E agora ele estava falando comigo, só que ele estava querendo saber demais sobre mim. Fora da escola, eu até tinha um outro amigo, mas também era o único. E passeando um dia na praia com ele, ele me contou umas histórias bem estranhas sobre este garoto e a família dele. Que era tipo assim, bem estranha, umas histórias meio misteriosas, meio cheio de, sabe? Coisa bem estranha. Mas acabei deixando pra lá. Passaram alguns dias e aconteciam umas coisas bem estranhas naquela cidade. Não era só o carinha que era estranho, a cidade por si só era bem estranha. Um fato que eu esqueci de falar pra vocês é que no dia que esse carinha veio falar comigo de volta na escola, quando a gente estava saindo já da escola, a gente tinha acabado o dia. Eu estava no meu carro, no estacionamento, e ele no carro dele do outro lado do estacionamento. E um carro veio na minha direção e ia me acertar em cheio. Porém, este menino chegou, assim, do nada e me salvou. E foi bem estranho porque ele estava do outro lado do estacionamento. Ele não estava perto de mim. Bom, passando alguns dias deste ocorrido e de já ter conversado com esse meu amigo, ele falado sobre a história da família deste jogo do carinho, eu estava numa livraria à noite e, por incrível que pareça, eu estava sozinha, né, pra variar. E os caras começaram a mexer comigo e foi bem estranho porque eu me enfiei numa escada pra variar. E adivinha quem apareceu do nada? Isso mesmo, o carinha. De novo. Gente, ele tava me perseguindo. Aí, obviamente, depois da gente se acalmar, ele me falou que ele realmente tava me seguindo. Só que foi estranho, porque ele falou que ele já não conseguia mais viver longe de mim. E eu fiquei bem chocada, né? Tipo, gente, pra que ele tá me seguindo? E conversa vai, conversa bem, ele acabou soltando que ele estava realmente me seguindo. Só que agora ele já não conseguia mais viver longe de mim. E eu fiquei bem chocada com essa informação. Lendo o livro que eu fui comprar na livraria, eu não pude deixar de reparar que era um livro sobrenatural, tá? Há certas semelhanças que tinha entre as histórias que eu estava lendo e justamente esse carinha. E bom, eu fiquei bem assustada porque tava bem semelhante. E eram umas coisas meio, né, estranhas. Obviamente, bem assustada, eu falei, não, eu tenho que conversar com ele no dia seguinte. E eu fui com medo, mas eu fui, né, bem assustada, porque se por um acaso aquilo fosse loucura da minha cabeça, ele ia achar que eu era maluca. Se ele já não falava muito comigo, aí que ele não ia falar mais mesmo. Então, no dia seguinte, na escola, nem quis falar muito com ele, assim, sabe? Só pra ele entender que eu queria conversar uma coisa bem séria com ele. E a gente foi conversar. Conversa vai, conversa vem, me explicou tudo o que aconteceu. E as minhas conclusões estavam bem certas, e era algo sobrenatural. E as minhas conclusões estavam bem certas, então foi bem assustador, porque eu achava que isso não acontecia, isso não era verdade, isso não existia. Até que eu conversando com ele, eu pude reparar, gente, eu estava completamente e perdidamente apaixonada por ele. E ele por mim. Então ali eu percebi que eu já não conseguiria mais viver sem ele na minha vida. Bom, depois disso tudo, eu levei ele para conhecer o meu pai. E depois de um tempo eu também fui conhecer a família dele. E bom, depois de um tempinho que a gente já se conhecia, tanto eu quanto a família dele, a gente foi jogar um jogo no campo aberto.
O jogo tava indo muito bem, super bem, não tinha problema nenhum. Porém, chegou um trio meio estranho, assim. Só que uma dessas pessoas do trio ficou meio obcecada comigo. Foi bem estranho. Aí, obviamente, o jogo acabou. Só que, por um motivo, eu não sei porquê, parecia que eu tinha virado a caça dessa pessoa, porque o homem foi atrás de mim em tudo. Bom, por ele ter ido atrás de mim em tudo, ele acabou conseguindo o meu telefone e começou a me ameaçar pelo telefone. Só que nisso, eu já tinha viajado. Sim, eu tinha saído do meu estado que eu estava indo para outro estado, para não sofrer nenhuma consequência de nada, para ficar o mais longe possível dele, para a família do meu namorado tentar resolver isso sem mim estar por perto. Porém, ele conseguiu o meu telefone e me ameaçou usando a minha família, mais precisamente a minha mãe. Bom, depois de um tempo dele me ameaçando, quando ele usou a minha mãe, eu não pensei duas vezes em ir ao encontro dele. E esse foi o meu maior erro. Porque eu estava sozinha com este cara que era bem mais forte que eu. E eu não sabia exatamente. Aliás, eu sabia o que ele queria, mas eu não queria avisar o meu namorado e a família dele para não preocuparem ele. E se acontecesse alguma coisa comigo, pelo menos acontecia comigo, não acontecia com eles. Porém, gente, isso foi um erro. Aconteceu uma briga gigantesca. Aconteceu, né? A família do meu namorado me ajudou, o meu namorado me ajudou. E, assim, foi loucura. No meio de toda essa briga que acabou acontecendo, eu acabei fraturando a minha perna. Só que um tempo depois, eu acabei indo no baile com o meu namorado. E, assim, foi loucura, porque aconteceram tantas coisas aquele ano, e a última que eu esperava era ir no baile de escola. E eu fui com ele. E, tipo assim, foi o ano mais louco da minha vida, o mês mais louco da minha vida, os meses, né, mais loucos da minha vida. E, assim, foi algo que eu achei que nunca iria acontecer e aconteceu. E foi incrível, porque eu entrei em um lugar na minha vida que eu jamais imaginei que eu entraria. Me digam nos comentários, quem descobriu que eu estava contando a história da Bella Swan no primeiro filme da saga Crepúsculo? No meio, no começo ou no final do vídeo? Tchau, até o próximo vídeo.